Bem-vindos a Dukascop TV, eu sou Alex Isaac. A Ucrânia já enfrentou muitos problemas. Estatísticas recentes sugerem que o país não está tão positivo quanto tenta parecer. Nosso convidado de hoje é Yohei Elan, fundador da Forex Crunch, e ele vai nos contar a verdade por trás dos números. Qual foi o impacto das tensões geopolíticas no varejo? As tensões e a divisão prática do país certamente afetaram o varejo. Se você analisar somente os últimos dados de outubro, vemos um aumento de 4,1% e também no mês anterior um aumento de 3%. No entanto, se analisarmos os dados ano a ano, nós vemos uma grande queda de 13,1% em outubro, seguindo 10,9% ano a ano em setembro. As grandes quedas aconteceram logo antes do presidente pró-Rússia, Yanukovych, ter sido deposto em fevereiro, e por volta da segunda fase da crise, que foi marcada pela queda do MH117, em 17 de julho no verão deste ano. O setor de varejo foi muito afetado, e isso se deve, é claro, à destruição da parte industrial do país no leste, e também à queda da moeda, que fez com que muitos bens importantes se tornassem inacessíveis ao cidadão comum. Yohei, o que todos querem saber é: a economia sofreu mais do que os relatórios mostraram? É seguro presumir que a economia sofreu mais do que foi reportado, e a Ucrânia não costuma ter bons índices em relação a indicadores de transparência e corrupção. Podemos acreditar que a maioria dos ucranianos que vivem em territórios controlados pelo governo apoiam o governo em Kiev, se reportando ao oeste. A imprensa ocidental tende a apoiar o regime atual, e os dados que vêm dele não são examinados com tanta cautela. Eu acredito que o padrão de vida do ucraniano comum se deteriorou drasticamente, e isso é relatado como resiliência do povo. Há alguns números oficiais que não são tão bons, e eu acho que a situação real é ainda pior. O crescimento anual de 3% com uma diminuição de 5,3%, e a taxa de desemprego oficial está abaixo de 10% em 8,6%. E eles acreditam que esteja mais alta. A produção industrial caiu em 16,3%. Pelo menos a taxa de juros, atualmente em 14%, é mais baixa que a da Rússia. E para finalizar, há alguma chance de um futuro promissor para o país? Eu acredito que estamos relativamente próximos ao fundo do poço, por vários motivos. Primeiramente, por causa do colapso dos preços do petróleo e a subsequente queda do valor do rublo russo, o que deve fazer com que a Rússia fique apta a negociar. E por outro lado, a Alemanha. A Alemanha, na verdade, foi afetada economicamente depois das tensões entre a Ucrânia e a Rússia. E isso está começando a agitar as coisas por lá. Eu acredito que a postura inflexível contra a Rússia irá se amenizar, especialmente em relação à Crimeia. Eu acredito que a Alemanha deve aceitar que a Crimeia vai ficar do lado russo. As tensões futuras entre Ucrânia e Rússia são, é claro, a chave para avançarmos dessa posição ruim que nos encontramos. Somado a isso, as medidas que o FMI impôs à Ucrânia devem ter algum impacto. Vai levar algum tempo, mas as reformas estruturais na Ucrânia começam de uma base muito baixa. Então existe certamente espaço para melhoras. Nós não estamos no fundo do poço ainda. Eu acredito que, como estamos apenas no começo do inverno, veremos mais sofrimento na economia antes da região começar a se recuperar na primavera, que é sempre um período de otimismo. Obrigada pela sua participação. Continuem assistindo a Dukascop TV, pois traremos mais notícias sobre a economia ucraniana. Até mais!